Feche seus olhos por um momento. Senhor, muito obrigado por essa noite tão especial, Pai. E nós só estamos começando aqui, Jesus. Sei que já é tarde, mas o que o Senhor tem para fazer é muito maior, Pai. Te peço agora em nome de Jesus, que o Senhor possa estar abençoando cada um, Pai, e abrindo as janelas dos céus na vida de cada um, Pai. E em nome de Jesus nós queremos mais de Ti. Queremos mais do Senhor. Em nome de Jesus. Queridos, você pode abrir comigo em Isaías capítulo 64? Isaías capítulo 64 diz assim. Agora vai. Ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes se escoassem diante da tua face, como o fogo inflama a lenha e faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus inimigos, assim as nações tremessem na tua presença. Eu creio que esse versículo é muito usado quando a gente fala de avivamento, né? Mas a gente esquece de uma coisa: nós queremos que os céus se abram e desça aos céus, é uma grande verdade, mas nós esquecemos um grande detalhe, que a primeira coisa que Deus quer fazer é que o reino de Deus comece a ser real dentro de você. Diga para o teu irmão: o reino de Deus é real dentro de você. Romanos 5:10 diz: porque sendo inimigos fomos reconciliados com Deus pela sua morte do seu filho, muito mais estando reconciliados seremos salvos por tua vida. Está em Romanos capítulo 5 versículo 10. Cada um de nós somos reconciliados com o reino. Diga para o teu irmão: nós somos reconciliados com o reino. Quero que você entenda o que está acontecendo aqui, queridos. Talvez algumas pessoas ficaram um pouco assim, mas o reino de Deus é amor. A Bíblia fala que nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E se o reino de Deus é amor, você tem que viver apaixonadamente. A sua vida, o seu chamado é para você viver uma vida diferente. Você não foi chamado para ser um crente normal. Diga ao teu irmão: você não é chamado para ser um crente normal. Porque no reino de Deus você é apaixonado por Ele. E você foi reconciliado com Deus. Se nós somos reconciliados com Deus, eu quero que você entenda uma palavra que está agora bem clara para você. Há um convite mais especial para você essa noite. Estamos vivendo tempos difíceis na nação brasileira, mas eu creio que dentro de pouco tempo, ser evangélico não vai ser mais um sinal de você ser salvo. Por quê? Porque o mundo está contaminando tantas igrejas e tantas pessoas da sã doutrina, que daqui a pouco tempo nós vamos perguntar para você: evangélico? Não. Você vai perguntar: você é nascido de novo? Você já experimentou o reino? Você vive a paixão de Deus dentro de você? Ou você é só evangélico, frequenta a igreja, dá o seu dízimo e acabou? Diga para o teu irmão: eu quero ser mais do que um evangélico. Eu quero ser nascido de novo. Queridos, é interessante você entender essa mensagem. Eu vou ministrar essa noite. Eu tenho ministrado em alguns lugares essa palavra que tem queimado muito no meu coração. É um convite para algo mais especial com Deus. Está em Números capítulo 6, versículo 2. Se você puder abrir comigo, Números capítulo 6, versículo 2. Diz: quando um homem ou uma mulher tivesse se separado, fazendo um voto de Nazireu, para se separar para o Senhor. Diga ao teu irmão: eu quero me separar para o Senhor. Eu quero que você entenda o que acontecia em Israel. Israel tinha 12 tribos. Uma delas, a tribo de Levi, era uma tribo especificamente separada para o sacerdócio. Todos entenderam? Uma tribo só para o sacerdócio. De todas as 12, uma era separada para o sacerdócio. E uma pessoa de uma outra tribo não podia estar no ministério, verdade? Mas Deus fez algo interessante. Ele fez um convite para qualquer pessoa de qualquer tribo, qualquer das outras 11 tribos, qualquer homem ou mulher que desejava ou desejasse intensamente mais por ele,
Deus deu uma oportunidade. Olha, mesmo que você não seja da tribo de Levi, mesmo que você não seja ministério, parte da sua vida, eu vou abrir uma janela para você, para que você me conheça mais intensamente. E ele fez isso em Números capítulo 6, quando ele disse: você vai fazer um voto de Nazireu. Diga comigo: voto de Nazireu. É um chamado de Deus para algo mais intenso, né? Como é o título do congresso? Seja na terra como no céu. Seja na terra como no céu. Nos céus existe paixão, nos céus existe glória, nos céus existe intensidade, não é verdade? Agora, esse convite era um convite muito especial, porque além de ser um convite de Deus, você tinha que fazer os seus atributos. Diga para o teu irmão: não adianta você só ser evangélico. Deus te chama para algo mais intenso com ele. Vamos abrir aqui em Números capítulo 6, versículo 3, diz assim, tá? Qualquer pessoa que quisesse fazer esse voto tinha alguns pré-requisitos. Vou te dar alguns exemplos. Uns exemplos de ser um nazireu: Samuel, Sansão e talvez o mais comum, João Batista, seja mais forte, o voto de nazireu de João Batista. Ele era diferente, estranho, não é verdade? E você entende na Bíblia que esses exemplos significam um exemplo para que você também se qualifique para ser um nazireu, tá? Existem 3 coisas que nos qualificam para sermos nazireus e alguns atributos para nos tornarmos nazireus. Número 1, Deus nos chama para manter a pureza. Diga para o teu irmão: manter a pureza. Qualquer pessoa que quisesse ser um nazireu deveria ter no seu coração o desejo não apenas de amá-lo intensamente, mas ser intenso na sua pureza com Deus. Intenso na sua pureza. Número 2, ser zeloso na sua vocação e no seu serviço a Deus. Eu quero dizer com isso que muitos de nós estamos na igreja, mas não sabemos a nossa vocação no reino. Estamos aqui dentro, participamos dos cultos, mas não sabemos a nossa vocação dentro da igreja. Para ser um nazireu, você precisa entender qual é o teu papel na igreja, qual é o teu chamado na igreja. E número 3, ter um coração que o desejasse intensamente. Então eu queria fazer um exercício essa noite. Fecha teus olhos diante de Deus. Diz: Senhor, eu quero ser um nazireu. Eu quero manter a pureza do meu coração. Eu quero te amar mais. Eu quero aprender quem eu sou no teu reino, Senhor. Eu quero aprender a minha vocação no teu reino, Senhor. Eu quero te desejar mais intensamente. Quando você se qualifica para ser um nazireu, algumas coisas vão mudar na sua vida. Em primeiro lugar, diz aqui: você não pode beber bebida forte. Versículo 3, se você puder abrir comigo, está aqui em Números capítulo 6, versículo 3. Você vai se abster de bebida forte ou vinho, tá? Não beberá coisa alguma de uvas, nem de uvas frescas, nem uvas secas comerá. Não beber vinho não é necessariamente só fisicamente, mas não beber vinho significava se abster completamente dos prazeres dessa terra. O vinho representa o prazer, o vinho representa a sensualidade, o vinho representa, na Bíblia, uma forma de você estar se abstendo da própria realidade. Então, quando ele diz: você não pode tocar em nada que seja o vinho, Deus está dizendo: você, tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Deus está dizendo assim: existem coisas aqui na Bahia, aqui no Brasil, que todo mundo faz, mas você não vai fazer. Amém, Jesus. Existem algumas coisas que todo crente faz, mas você, como nazireu, Deus está dizendo: você não, você é diferente. Mas todo evangélico faz, mas eu não faço. Porque Deus está nos chamando a uma consagração mais profunda. Estamos vivendo um tempo onde tudo se tornou normal. As leis de Deus se tornaram praticamente inexistentes em muitos lugares. O governo de Deus já não existe mais. Muitas vezes é o homem dominando sobre o homem. Muitas vezes é a mente do homem fazendo sobre as pessoas. E às vezes não apenas isso, a lei está imperando no teu coração e muito menos a paixão.
E Deus nos chama como um voto de Nazireu para nós vivermos uma intensidade com Ele mais profunda. E Ele diz: eu não quero que você beba nada que seja entorpecedor na tua vida. Em outras palavras, todo mundo pode ouvir aquele tipo de música, mas você não. Todo mundo pode assistir aquele tipo de filme ao tocar, ou ter um tipo de namoro evangélico normal, mas você não, porque Deus te chama para algo mais profundo. Todas as pessoas podem mentir no seu trabalho, mas você não. Todo mundo pode dar cheque sem fundo, mas você não, porque Deus te chama para algo mais profundo. Quantos ainda desejam ser nazireus? Querido, ser evangélico é fácil, mas ser nazireu e nascido de novo tem um preço alto. Sermos evangélicos hoje é tranquilo. Entra numa célula, entra na igreja, dá seu dia e volta para casa. Agora, ser nascido de novo, ser apaixonado por Deus e ser um nazireu na qual Deus te chama para não fazer o que ninguém faz. Mas pastor, isso é radical. Realmente é radical. Mas estamos vivendo tempos onde nem assistir televisão a gente pode mais. Pastor, que radical. Não estou dizendo que você não possa ter uma televisão para assistir algumas. Mas sabe de uma coisa? Existem coisas hoje que Deus está dizendo: queridos, não abra a porta dos teus olhos para verem coisas impuras. É tempo de sermos radicais em todas as áreas de nossas vidas. É tempo de se a internet te faz mal, desliga a internet. É melhor você entrar no reino de Deus sem um olho ou sem internet do que ir para o inferno. Não se prega mais sobre a volta de Jesus, querido, mas deixa eu te falar, Jesus está voltando. Ele está voltando não é para uma noiva que se diz noiva, mas uma noiva cheia do Espírito Santo, com azeite sobre a tua cabeça e sobre as lâmpadas. E deixa eu te falar mais uma coisa. A Bíblia diz então que esse nazireu representa amantes santos de Deus, que negam a si mesmos os prazeres legítimos desta vida, com o único objetivo de experimentar mais plenamente os prazeres supremos de conhecer a Deus. Deixa eu te falar uma coisa: se você não entrar numa aliança mais profunda com Deus, você jamais conhecerá a Deus de uma forma mais profunda. Eu volto a dizer que muitas pessoas pregam, muitas pessoas cantam, mas poucas pessoas carregam o reino dentro delas. E na mesma forma que a pessoa canta, ela prega, ela ministra, se o reino de Deus não está dentro dela, quando ela canta, aquilo que ela reina, aquilo que ela ministra, sai do ego dela e não sai do reino de Deus. Quanta vaidade nós vemos hoje no meio evangélico? Quanta vaidade nós vemos hoje nas igrejas, ou mesmo entre nós, dentro das nossas próprias vidas. E Deus está dizendo assim: se você quer que seja feito no céu, seja feito na terra, nós precisamos entender que os céus, tudo é santo. Nós precisamos entender o que reina nos céus é o governo de Deus. Diga para o teu irmão: o que reina nos céus é o governo de Deus. E se é o governo de Deus, nós precisamos aprender a estarmos sujeitos ao próprio reino de Deus. Querido, deixa eu te falar mais uma segunda coisa. Número 2, a Bíblia fala que é um tempo, não, ainda número 2, ainda é um tempo da sua consagração, para você decidir o que Deus tem na sua vida. O tempo de Nazireu, ele poderia ser um tempo curto, ou poderia ser um tempo por toda a sua vida. Número 2, agora eu posso dizer, ele diz: nenhuma navalha vai passar na cabeça de um Nazireu. Em outras palavras, os seus cabelos eram compridos. Não significa que você não pode cortar o cabelo, não é isso. Mas significa que você vai ser diferente. Diga ao teu irmão: você é diferente. Todo nazireu é diferente. Toda pessoa que carrega o reino dentro dela é diferente. Sabe por quê? Porque se tornou incomum dentro da igreja ser cheio do Espírito Santo. O nosso chamado é todos nós sermos tomados de paixão por Deus. O nazireu é diferente. Você acha que João Batista era uma pessoa muito aceita na sua sociedade? Ou você acha que Samuel, ou você acha que Sansão eram homens diferentes?
Não cortar o cabelo significa não necessitar da aprovação dos homens. Vivemos um tempo onde nós queremos ser aceitos pelas pessoas. Há um forte desejo de ter, ser e fazer. Mas Deus está dizendo: pare de tentar produzir tanto e dê frutos em vez de resultados. O Senhor nos chama para nós vivermos uma vida intensa com Ele, Deus. Nós precisamos entender que você vai ser uma pessoa completamente diferente. Deus nos chama para nós estarmos tomados pelo reino de Deus. E ser tomado pelo reino de Deus significa muitas vezes você não vai ser compreendido, você não vai ser entendido, as pessoas não vão entender você. Mas deixa eu te falar uma coisa: no final da história você carrega o reino dentro de você. Porque tem muita gente que tem muitas palavras, mas tem pouca mensagem. Tem muitas pessoas que têm muitas canções, mas poucas foram escritas do céu. E quem te falou que quem é popular na terra é popular no céu? Quem te falou que quem é conhecido na terra, os céus conhecem? Sabe por quê? Naquele grande dia muitos vão dizer assim: mas Senhor, em teu nome eu era famoso, eu era o cantor evangélico mais popular do Brasil. Mas Deus pode dizer assim: mas cara, eu não te conheço, porque eu tive fome e você não me deu de comer. Eu tive sede e você não me deu de beber. Mas a minha música, meu ministério era grande, mas eu não te conheço, porque você não carregava o reino dentro de você. E Deus está dizendo assim para cada um de nós: naquele grande dia o que vai importar é se você realmente conhece. E sabe de uma coisa, queridos? Muitos de nós queremos ser aceitos pelas pessoas. Ser um nazireu significa não ter o cabelo cortado, quer dizer, ser diferente. Diga para o teu irmão: eu vou ser diferente. Ser diferente não significa que você vai ser em desordem. Não, significa que você vai estar debaixo da glória de Deus. Não significa que você não vai cortar o cabelo, não é nada disso. Mas significa que Deus vai fazer algo diferente dentro da tua vida. Amém? Mais do que todas as coisas, queridos, Deus nos chama para nós vivermos intensamente como homens e mulheres de Deus. Abra comigo agora em Juízes capítulo 5. Juízes capítulo 5. Juízes 5 diz assim, versículo 6: nos dias de Sagar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram os caminhos de percorrerem, que andavam por veredas e iam por caminhos tortuosos. Cessaram as aldeias de Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantei, por mãe em Israel me levantei. Vamos entender o que estava acontecendo. Os homens haviam abandonado a referência. Israel estava sem referência. Era um tempo de orfandade na nação. Um tempo onde os homens faziam o que queriam. Não existia o governo de Deus. Era um tempo onde as estradas estavam desertas. Não existia caminhos certos, mas os seus caminhos eram tortuosos. Até que eu, diz a palavra de Deus, Débora, me levantei, por mãe em Israel eu me levantei. Imagina só, nos dias de hoje, ser profeta ou ser um governante já não é fácil ser uma mulher. Imagina naquela época uma mulher se levantar como referência. Uma improvável. Eu fico pensando exatamente naquela mulher, o que fez aquela mulher carregar o reino. O sentimento que se você não carregar, quem mais vai carregar? O sentimento dela olhar e disse: eu me levantei porque ninguém mais se levanta. Eu quero dizer uma coisa, queridos: é tempo da igreja se levantar em santidade. Porque não adianta o outro querer ser santo, você tem que começar a ser santo. E ela se levantou como mãe. Mãe gera, mãe traz e carrega algo dentro de si. E ela começou a carregar uma mensagem dentro dela. E a mensagem era: nós vamos inspirar uma geração. Bate a mão no teu peito e fala assim: eu quero inspirar essa geração. Nós precisamos de pessoas que inspirem a geração. É necessário hoje homens e mulheres que inspirem uma geração.
E para se inspirar uma geração, a pessoa precisa carregar uma mensagem. Para que eu ative na tua vida algo novo, eu tenho que ter sido ativado, eu tenho que carregar algo novo. O grande problema é que as pessoas não carregam nada de novo. Precisamos voltar, trazer um avivamento. É isso que se chama avivamento. Avivamento é voltar ao lugar que nós nunca deveríamos ter saído. A Bíblia diz então que Débora se levantou como mãe. Ela começou a gerar aquilo que ninguém estava gerando, fazer o que ninguém estava fazendo. E a Bíblia diz que durante 40 anos, fala comigo, 40 anos 40 anos houve paz em Israel. E no final do capítulo 5 diz que no momento que a batalha acontecia, ela ia no meio da batalha, e junto com ela existiam homens com cabelos longos, que carregavam e iam no meio da batalha. Eram nazireus, homens separados, consagrados. E no meio da batalha ela estava, e durante aquele tempo eles inspiravam o exército e eles ganhavam a batalha. Queridos, essa geração, essa nação, eu e você precisamos de pessoas que inspirem uma geração. Nós precisamos inspirar as pessoas, sabe por quê? Há poucas referências, existem poucos nazireus nessa nação que têm queimados de paixão e muito mais. Poucas pessoas que têm separado para Deus. E a Bíblia diz que aquela mulher separou e gerou algo. Eu fico pensando, uma improvável, uma mulher que não tinha nada, não era nada, não tinha absolutamente nada, junto com aqueles homens nazireus, e no meio da batalha. E os homens olhavam para eles, e eles eram ativados. Feche os teus olhos por um momento. Há uma luta essa noite para ativar algo que está morto dentro de você. Há uma luta essa noite para que você ative o que está morto dentro de você. E sabe o que está muitas vezes morto dentro de nós? O reino. O reino. O reino de Deus está dentro de vós. E à medida que a glória de Deus te toca, você é ativado para algo. As suas palavras não serão mais as tuas palavras, mas será a voz de Deus através de você. A Bíblia diz então que durante 40 anos, acompanha aqui comigo, durante 40 anos houve paz em Israel. E no capítulo 6, a Bíblia fala que transcendeu uma geração, de tal forma que aquela glória, o que eles carregavam era tão forte, que aquilo transcendeu uma geração. E quando chegou na outra geração, aparece para um homem chamado Gideão: tu és um homem valente, levanta, homem valente. E ele disse: eu sou o menor da minha casa, eu sou o mais pobre. Mas sabe de uma coisa? A outra geração carregava a presença. E era tão forte o que aquela outra geração carregava, que transportou. Eu posso dizer que ela migrou para outra geração. Ela foi transportada e chegou na outra geração, ali na voz daquele anjo, clamando e querendo ativar na vida de Gideão. Queridos, eu quero que você entenda: uma geração ativou a outra geração. Uma geração ativada pode gerar e ativar a outra geração. A geração de Débora ativou a geração de Gideão. Quando ele olhou para ele disse: eu sou o menor, eu não tenho capacidade. Mas sabe de uma coisa? Deixa eu ser ativado. Deixa eu ativar você. Deixa eu ativar, que eu vou ativar um guerreiro que está adormecido. Quantos guerreiros adormecidos tem aqui nesse lugar? Pessoas que já não acreditam mais nos sonhos de Deus. Pessoas que já não acreditam mais no mover do Espírito Santo. Ou pessoas que estão fluindo, mas não sabem como Deus pode fazer na sua vida. Queridos, não importa aquilo que você prega, aquilo que você carrega. Deixa eu te falar algo que Deus quer ativar na tua vida essa noite. Deus quer ativar os nazireus deste lugar. Deus quer ativar aqueles que estão neste lugar, mas não estão vivendo a intensidade do reino como você pode viver. Uma geração ativou a outra geração. Uma geração ativou a outra geração. Abra comigo agora em 2 Reis capítulo 6,
capítulo 5, desculpa. 2 Reis, capítulo 5 diz: e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e era muito respeitado por ele. E este varão era valoroso, porém ele era leproso. A lepra representa a insensibilidade em tocar e ouvir a voz de Deus. Mas existia um homem que era respeitado. Diga para o teu irmão: não importa ser respeitado por homens. Se eu for leproso, não adianta nada. Se eu não souber fluir e entender o que Deus tem nessa geração, tudo que eu estou construindo é para mim, e não é para Deus. Nós precisamos entender e trazer o governo de Deus para a nossa geração. Nós precisamos entender isso, e mais do que isso, a Bíblia diz aqui que ele era leproso. Porém, no versículo 2, saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Essa menina representa uma geração sem face. Essa menina representa uma geração sem face, mas uma geração desprezada, rejeitada, não tinha nome, escrava. Ela foi tirada da sua terra, transportada para outra nação, para servir, para ser uma serva. E ali no tudo que ela carregava uma visão, ela carregava uma mensagem. E a única coisa que essa menina precisava fazer para destruir o seu inimigo era ficar calada. O poder que aquela menina tinha para destruir o seu inimigo era o seu silêncio. Sabe quando você tem tudo e Deus diz assim: abre mão? Uma geração que carrega algo se move em compaixão e não vê a sua própria dor como sendo sua. Mas aquela menina carregava um segredo. Existe um profeta em Israel que pode te curar dessa lepra, e eu vou ativar algo na sua vida. Quantas pessoas podem ser ativadas através da tua vida? Quantas pessoas você já pensou podem ser cheias do Espírito Santo se você for cheio do Espírito Santo? Quantas pessoas vão ser abençoadas e quantas nações podem ser tocadas se simplesmente você não ficar calado? Porque a única coisa que aquela menina precisava fazer para destruir o seu inimigo era ficar calado. E quantas vezes nós ficamos calados? Nós não carregamos a mensagem no poder que ela existe. Mas a Bíblia diz que ela contou o segredo, porque ela se moveu em compaixão. Ela não olhou a sua dor, ela tinha todas as razões humanas para ficar calada. Ela pode ter sido abusada, ter sido violentada, arrancada da sua privacidade. Aquela menina representa uma geração que foi tirada do seu lugar, sem nome. Não ter nome em Israel significa não ter honra. Ela foi desonrada, mas ainda assim ela contou: existe um profeta que pode te curar. Sabe quando você não vai olhar a tua dor? É você dizer: eu quero ser ativado porque eu vou ativar a outros. Eu quero carregar algo dentro de mim. Eu quero que o reino entre dentro da minha vida. E a Bíblia diz que ela contou. E Naamã foi até o profeta. Ele mandou descer ao Jordão 7 vezes. A primeira, segunda, terceira. Eu comecei a pensar: imagina se ele parasse na quinta, ele não descesse 7 vezes. Provavelmente ele ia voltar para lá e ia matar aquela menina. Querido, quando você está pronto para ser um portador do reino, você tem que arriscar a sua própria vida e a sua integridade em prol daquilo que você carrega. Levanta a tua mão direita assim: eu quero ser um portador do reino. Ainda que eu arrisque a minha integridade, ainda que eu arrisque a minha segurança, eu vou carregar o reino dentro de mim. Eu vou carregar o reino dentro de mim. Aquela menina poderia ter sido morta. Quantos de nós temos medo de entrar mais profundo com Deus, com medo que Ele vai nos pedir alguma coisa que vai contra a sua própria integridade?
No momento que aquele homem leproso desceu ao Jordão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Na 7ª vez, a Bíblia fala que a sua pele se transformou como de uma criança. Não é verdade? E eu comecei a meditar sobre isso. Sabe o que Deus falou comigo? A essência que estava naquela menina foi transportada, porque a sua pele se transformou como de uma criança. A sua pele se transformou como de uma menina, porque ela carregava o reino. E porque ela carregava o reino, ela transportou e ativou o reino na vida daquele homem. Assim são as pessoas que carregam o reino. Tem a capacidade de ativar o reino na vida de outras pessoas. Eu carrego o reino, eu posso ativar o reino na tua vida. Eu posso ligar algo em você que você nunca imaginaria que existia dentro de você. Sabe por quê? Não sou eu. É o reino de Deus que pode tocar você. Não é homem, isso não é coisa de homem, é aquilo que você carrega. Aquela menina, queridos, ela carregava o reino dentro de si. E sabe o que ela fez? Ela ativou o reino. Assim como Débora ativou a outra geração, a mesma coisa, essa menina ativou na vida da outra geração. A geração de uma criança é a geração de um respeitado homem. Classes sociais diferentes. A mais desprezível de uma menina ativou a vida de um homem respeitado. Sabe o que significa isso? Que Deus não olha quem você é, a sua cor, a sua classe social. Deus, quando olha para você, Ele quer ver se o reino está ativado na sua vida. Minha pergunta essa noite não é qual é a tua faculdade, qual é a tua classe social. Minha pergunta é: você está ativado para o reino? Minha pergunta para você essa noite é: você carrega o reino? Você é um nazireu ou você nunca foi tocado por Deus? Deixa eu te falar uma coisa, queridos. A Bíblia diz em 1 Reis capítulo 18, versículo 4, que Obadias tomou seus profetas de 50 em 50 e os escondeu. O objetivo era esconder de Jezabel. O espírito de Jezabel tenta matar, roubar e destruir, e matar a voz profética, exatamente como Satanás, mas mais especificamente matar a voz profética. E a Bíblia diz ali naquele exato momento que na força do nosso braço nós jamais conseguiremos conquistar novos lugares em Deus. E eles esconderam a voz profética, e naquele momento, logo depois, Elias fugindo de Jezabel, a Bíblia diz que ele confrontou o chamado dele. E aquilo que for o seu chamado, Deus irá responder com fogo. Diga para o teu irmão: aquilo que for o seu chamado, Deus vai responder com fogo. A sua vocação responde o fogo. Você vai entender o que eu vou te falar agora. Quando você ativa o reino na vida de uma pessoa, o fogo vai vir junto. Quando você ativa o reino, o fogo vem junto deles. Porque da mesma forma que quando Elias orou, falou: olha, eu sei de uma coisa, eu vou trazer o sacrifício, eu vou colocar água neste lugar e o fogo vai descer. O seu ministério é provado se o fogo desce. Seu ministério é provado se quando você ministra, o fogo desce. Porque quando uma pessoa carrega o reino dentro dela, o fogo vem como uma resposta do próprio Deus. E sabe de uma coisa? Nós precisamos de ministérios ativados do Espírito que tenham a resposta de Deus. O que nós mais precisamos no Brasil hoje são ministérios nazireus, que Deus responde com fogo. Feche seus olhos. Será que Deus responde com fogo na sua vida? Existe um momento que você ativa o ministério do outro. Ou
Existe um momento onde uma geração toca a outra geração. Existe um momento onde alguém que não é nada, como aquela menina, não tem nome, não tem nada, ela tinha ela ativa o ministério de um homem respeitado, e a sua pele se transforma como aquela menina. Existem momentos que alguém se levanta como Débora, no meio de uma geração improvável, uma mulher, puxa, você está entendendo? Uma mulher no meio daqueles homens se levanta ativando uma geração. Essa mulher se levanta como uma voz para ativar uma geração. Essa noite Deus nos chama. O seu ministério precisa ser ativado. Nós precisamos ativar os ministérios na Bahia, que trazem o fogo através da obediência. Nós precisamos ativar os ministérios. Que o fogo precisa descer nessa cidade. Nós precisamos ativar os ministérios nessa cidade, nesse estado, nessa nação, mas em especial na Bahia. Que o fogo tem que descer. São os nazireus. O nazireu é ativado. Deixa eu te falar, existe algo dentro de você, uma bomba atômica que está desativada. Porque a palavra profética ativa, mas a religião desativa. Deixa eu te falar uma coisa. A voz profética, a glória de Deus ativa, mas a religião, ela desliga. E quando a religião desliga, ela desconecta você, e ela faz com que você faça e procure o que ninguém está acostumado a procurar. Porque as pessoas não foram criadas para serem religiosas. Deus te criou para você ter intimidade com Ele. Deus não te criou para você fazer o que todo mundo faz. Deus te criou para você gerar algo junto com Ele. Abra comigo Isaías capítulo 55, por favor. Isaías capítulo 55. Diz assim, final do versículo: porque os seus pensamentos não são os meus pensamentos, assim como os céus, versículo 9, são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Queridos, então Deus está dizendo que existem pensamentos e caminhos nos céus que o homem não consegue entender. É ou não é? E ele diz assim, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir. Diga ao teu irmão: eu não quero resultados, eu quero frutos. Nós temos muitos resultados hoje na igreja. Eu não estou falando dessa igreja, estou falando da igreja brasileira. Nós temos muitos resultados, mas será que nós temos muitos frutos? Porque fruto, uma igreja que tem fruto, eu acredito, uma igreja cheia de frutos é uma igreja que mudou uma cidade. Uma igreja que carrega, se nós carregamos o reino, cada um de nós. Eu não estou aqui para criticar, muito pelo contrário, eu faço parte disso. Eu estou dizendo que nós precisamos trocar um pouco, sabe o que? Nós precisamos entender que Deus quer que cada um de nós carreguemos o reino com mais intensidade. Porque Ele está dizendo, os pensamentos do céu são mais altos do que os nossos. Aí vem uma palavra para você entender. Olha, está no versículo 10. Versículo 10. Porque Ele dá a semente ao semeador e ao pão a que come. E a revelação que Deus colocou no meu coração, sabe qual foi? Muitos só querem pão, só querem vir para a igreja e serem consumidores. Só queremos consumir o pão. Quem é o artista do momento? Quem é a palavra do momento? Eu venho para a igreja e como. E a pessoa que come pão, ela volta para casa, ela vai voltar a ter fome. Mas Deus quer dar semente.
os nazireus. Vivemos uma geração de consumidores que vem para a igreja para consumir. Consumimos até morrer. Consumimos as palavras, consumimos as músicas, consumimos as nossas ideias. Mas Deus está dizendo, para, sabe? Porque eu não quero resultados, eu não quero consumidores. Eu quero semeadores. Eu quero dar semente na tua vida, mas eu só posso dar semente para quem foi ativado no Espírito. Eu só posso dar semente para alguém que quer carregar. Sabe por quê? Uma pessoa que tem semente, sabe o que vai acontecer? Ela vai semear. Se você tem uma semente, você vai semear. Aleluia! Feche teus olhos por um momento. Você quer ser só um consumidor ou você quer ser um nazireu semeador? Você quer somente fazer parte de uma igreja evangélica ou você quer ser um nascido de novo, cheio do poder do Espírito Santo, cheio da glória de Deus na sua vida? Vivemos num mundo que só quer consumir. Vimos na igreja, consumimos mais um pregador, consumimos mais um cantor. E Deus está dizendo assim, você que não está me vendo aí de cima, mas eu precisava chegar mais perto para poder ativar isso na tua vida. Mas Deus está dizendo, para uns eu dou pão, porque eles se contentam com o pão. Tudo que eles querem é pão. Tudo que eles querem é pão. Mas para outros que têm fome, para outros que querem carregar, para outros que querem se separar, para outros que dizem, eu abro mão dos meus prazeres legítimos, e sabe o que eu vou fazer? Eu te entrego, Jesus, porque eu quero te conhecer mais ardentemente. Eu preciso te conhecer, Pai. Para isso, Ele dá semente, e essa semente ela ativa, porque aquilo que você mais precisa é ser ativado essa noite. O pão você vai comer e vai embora. O pão representa uma geração que só quer a superficialidade, só quer os resultados. Queremos gente, queremos lotar, mas os semeadores querem os frutos. O semeador não quer resultados. Resultados são importantes, mas os semeadores querem fruto. Eu preciso ver o reino na tua vida, cara. Eu preciso ver o reino ativando isso. Eu preciso ver Deus tocar você. Eu tenho que ver isso. Eu poderia vir simplesmente cantar as músicas, pregar e voltar para casa, mas eu me satisfaço com isso, porque um dia eu fui tocado. Um dia eu fui tocado, não foi por ser cantor, não foi por ser pastor, e fui tocado pela glória de Deus. Deus me tocou. Ele me tocou. Ele me encheu de algo diferente. Passaram pela minha vida. Somente pais podem fazer isso. Eu tive um pai espiritual que ativou algo na minha vida. E eu não queria pão, eu não queria ir num culto, eu não queria ir num show, eu não queria ir num evento, eu não queria ir num congresso. Eu queria voltar, eu queria carregar semente, eu queria ser um semeador. Eu falei, Deus, eu não quero só pão. Então eu vou voltar para casa, vou continuar vazio. Eu quero semente. Eu quero ser um nazireu. E Deus começou a me encher. Era tão mais fácil, sabe? Eu confesso para você, era tão mais fácil ser um cantor, ser um pregador e falar aquilo que você quer ouvir. Tão mais fácil. A gente tem muito mais resultados. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus me chamou para ativar algo diferente na tua vida. Sabe, um dia uma mulher com um fluxo de sangue, você está me vendo aí em cima,
passou no meio da multidão, ela disse assim: se eu somente tocar nas suas vestes. E a coisa mais tremenda é que ninguém ensinou para ela que se ela tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. Muito pelo contrário, a lei dizia que ela jamais poderia tocar nas vestes do sacerdote, porque ela estava impura, ela era impura, ela jamais poderia tocar, mas ela queria tanto, ela desejava tanto, e ela criou com Deus, ela gerou com Deus algo diferente, e ela entrou no meio da multidão, e ela disse: se eu somente tocar nas suas vestes, algo sobrenatural vai acontecer, algo diferente vai acontecer, porque Ele carrega algo, e aquilo que Ele carrega eu quero, então eu vou tocar naquilo que Ele carrega, para que eu também carregue aquilo. E ninguém ensinou para ela. Aonde você vê na Bíblia as pessoas ensinando: olha, toca lá em Jesus, que você vai ser. Ninguém, ela foi a primeira, cara. Pega isso que você vai entender. Ela foi a primeira. Mas a Bíblia fala que logo depois ela contou para outros, e várias pessoas foram atrás dela e atrás de Jesus. Ela abriu a porta para que outros também quisessem tocar Jesus. Ela ativou, aquela mulher ativou na vida de várias pessoas o desejo. Olha, aconteceu comigo, eu era impura, eu não tinha nada, mas eu toquei nele, na hora que eu toquei nele, sabe o que aconteceu? Eu fiquei curada. Vai lá e toca nele também. E ela começou, e uma multidão começou a ir. Eu também quero. Aquela mulher abriu a porta e ativou algo que não existia. E algo foi tão forte que logo depois do Pentecostes, sabe o que acontece? A Bíblia fala que Paulo e Pedro, eles caminhavam, a sua sombra curava as pessoas. Eles pegavam os lenços e ungiam, pessoas eram curadas, tocadas. Eu acredito que aquela mulher criou uma doutrina. Ela criou uma teologia. Ela criou um caminho. Ela criou com Deus. Tudo começou com alguém ativando o reino. Deus não quer resultados só. Ele quer também. Mas primeiro Ele quer frutos. Feche os seus olhos, queridos. A glória de Deus está aqui neste lugar. Nós entramos em um lugar mais deeper, mais profundo. Porque é necessário que Deus ative algo que está morto dentro de você. Deus quer mais. Começar a sentir o Espírito Santo de uma forma diferente. Muitos não vão conseguir dormir essa noite. Sabe por quê? Deus está ativando algo diferente. Deus está ativando algo diferente. Você vai acordar no meio da madrugada dizendo assim: cara, eu quero ser santo. Eu quero. Você vai acordar dizendo assim: cara, eu estou com desejo de ler a Bíblia. Eu estou com desejo de orar. Estragado para ele. Eu quero te fazer um convite essa noite. Números capítulo 6 era um convite de Deus para uma geração. Quantos querem ser nazireus? Ser evangélico é fácil, ser nazireu tem um preço. A geração inteira não buscou a Deus, mas os nazireus se levantaram e inspiraram a geração. Manter a pureza,
A Bahia precisa de homens puros, homens que não olham as mulheres com intenção impura. Seus olhos têm que ser cheios de pureza. Homens que sabem quem são em Deus, que não precisam provar nada para ninguém, sabem a sua identidade, sabem quem são. Você não precisa provar a sua masculinidade para ninguém. Jovens puros que inspiram uma geração de pessoas pervertidas. Jovens que tocaram em algo diferente e são diferentes, que carregam uma paixão diferente. Você não vai beber nada que é vinho, você vai dizer: Deus, eu tenho direito de ouvir música, fazer isso, ouvir música do mundo, fazer, mas eu não vou abrir mão de tudo, sabe por quê? Eu quero te conhecer. Eu vou ser diferente. Talvez você esperava só um cantor, um pregador, mas deixa eu te falar uma coisa. A gente se esconde. No fundo, Deus me chamou para ativar uma geração. A música é só uma estratégia de Deus. As mensagens são um veículo que Deus usa, mas Deus me chamou para ativar essa geração. Será que existe alguém aqui que quer ser ativado? Será que existe alguém aqui que tem muita fome e que quer ser ativado? E eu comecei a pensar: pessoas apaixonadas fazem coisas radicais, porque essa mulher, ela foi radical, ela entrou no meio da multidão e falou: eu vou tocar nele. O tamanho da sua loucura é o tamanho da resposta de Deus para você. A intensidade que você se render a Ele e você desejá-lo intensamente. Set a fire, set a fire. Aleluia. Set a fire in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, Jesus. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. No place I'd rather be. No place I'd rather be. No place I'd rather be. Deep in my soul, deep in my soul, God. No place I'd rather be. No place I'd rather be. No place I'd rather be. Here in your love, here in your love. Set a fire down in my soul. I can't contain, I can't control. I want more of you, God. Existe uma porta essa noite. E essa porta, ela se abre em alguns momentos para algumas pessoas, para alguns povos. E essa porta está aberta para o Brasil. Ainda está aberta. E essa porta é como se fosse assim: entra nas minhas recâmaras. A religião, sabe o que ela faz? Imagina que aqui é o véu. Ele foi rasgado, não é verdade? Completamente rasgado. A religião, ela tenta costurar o véu novamente. É como se nós não pudéssemos entrar no Santo dos Santos mais. E nós voltamos e costuramos o véu. E ficamos
imaginando que não existe esse lugar. Só porque não existe, só porque você nunca foi lá, não significa que não existe. Só porque você não foi tocado, não significa que você não possa tocar. Só porque você não entrou no Santo dos Santos e experimentou essa ativação, não significa que não está disponível para você, cara.